pela bênção que o Senhor nos dá de virmos juntos adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo nesse dia tão especial, tão alegre, dia de festa para a igreja do Senhor, para o povo de Deus, quando nós juntos exaltamos, glorificamos, bendizemos ao Senhor, nosso Deus. Eu quero mais uma vez convidá-los a tentarem a palavra do Senhor, a pregação da palavra do Senhor. Por isso convido-os a que abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8. Convido aos que podem se colocar em pé, para que, desse modo, acompanhem a leitura que farei do texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8, assim diz a palavra do nosso Senhor. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem sentar. Mais uma vez, meus irmãos, eu os convido aqui, oremos ao Senhor, suplicando que Ele nos ilumine e abençoe sua palavra em nossos corações. Nosso bondoso Deus e Pai, Deus bendito, Deus soberano, Deus todo-poderoso, nós te bendizemos e louvamos, ó Deus, o teu santo nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é o único Deus, o Criador de todas as coisas, Senhor dos céus e da terra. Nós te agradecemos, ó Deus, pela obra do teu Filho, nosso Redentor, nosso Salvador, que nos resgatou da condenação eterna, da morte eterna, das trevas, do pecado. O Senhor nos trouxe em Cristo para a maravilhosa, gloriosa e eterna luz do Evangelho. E nós te rogamos, ó Deus, que nos abençoe, quando mais uma vez vamos ouvir a tua bendita e santa palavra, pregação do Evangelho. Edifica-nos, ó Deus. Tem misericórdia de mim na pregação. Dá-me, ó Deus, a autoridade, vigor, alegria de adorar a ti pregando. E a todos nós que ouvimos a tua palavra, dá-nos, ó Deus, a graça de sermos obedientes ao Senhor. Seja o Senhor gracioso para com aqueles que nesse dia ouvem a palavra do Senhor e não são crentes, e segundo a tua vontade, ó Deus, chama a ti, converte-os, ó Senhor, traze-os a teus pés arrependidos de seus pecados, clamando por misericórdia e perdão. Nós suplicamos, seja o Senhor gracioso com irmãos que não puderam vir em razão de enfermidade, ó Deus, socorre-os, levanta-os em teu tempo. Tenha o Senhor misericórdia de irmãos que por alguma razão justa não puderam adorar a Ti nesse dia, junto com a igreja. Nós te rogamos essas bênçãos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Senhor. Amém.
Meus irmãos, esse texto de Tessalonicenses, a carta de Tessalonicenses, no texto que tenho pregado regularmente na Igreja Presbiteriana Central, nos domingos à noite. E gostaria de falar aos irmãos hoje sobre a vontade de Deus para nós, em duas áreas fundamentais, importantes: o crescimento espiritual e a santificação. A carta de Paulo aos Tessalônicos foi escrita porque Paulo, Silvano e Timóteo, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, haviam fundado aquela igreja. E Paulo teve que sair dali rapidamente em razão da perseguição dos judeus e também dos gentios, que perseguiram a pregação, o evangelho e os evangelistas. Mas pouco depois o apóstolo Paulo teve notícias daqueles irmãos. Ele estava preocupado com o estado da fé dos irmãos de Tessalônica, se eles estavam bem, crescendo, se haviam desenvolvido na fé, se tinham permanecido firmes em meio às perseguições. Eles tinham recebido o evangelho em meio a muitas lutas. Paulo diz isso no capítulo 1. Mas quando Timóteo voltou de Tessalônica, encontrou com Paulo, deu a ele a notícia de que os irmãos estavam crescendo, desenvolvendo na fé, progredindo em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo pôde alegrar-se por isso e escreveu essa carta aos irmãos a fim também de encorajá-los a continuarem progredindo na fé em Cristo Jesus. E para responder a eles uma pergunta a respeito da segunda vinda de Cristo, o Senhor. O primeiro capítulo dessa carta, eu digo que é um capítulo grande, glorioso. Ele fala da obra de Cristo no estabelecer a sua igreja desde a eternidade. Como Deus elegeu, como Deus chamou, como Deus regenerou, como Deus converteu os tessalônicos eleitos, e como eles estavam aguardando dos céus a vinda de Cristo, não temendo mais o juízo, mas esperando o Senhor. O segundo capítulo fala da pregação do Evangelho por meio de Paulo e seus auxiliares, Silvano e Timóteo, de como eles pregaram com fidelidade, temor de Deus, a palavra do Senhor. Também o apóstolo Paulo diz como os tessalônicos crentes, os tessalônicos eleitos, tinham recebido a palavra, e isso era razão para ações de graças. Capítulo 2, versículo 13, outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. No capítulo 4, o apóstolo Paulo chega à parte mais prática da carta, e então ele exorta ao crescimento espiritual e à santificação, à prática da santidade. Meus irmãos, Deus nos elegeu para si. Ele nos chamou pela pregação da palavra, obra do Espírito. Ele nos regenerou e nos dotou de fé para crer nele. Ele nos converteu das trevas do pecado para a luz do Evangelho, a fim de que nós o sirvamos, a fim de que cresçamos espiritualmente, vivendo de maneira santa, piedosa, para a glória dele. Essa é a vontade de Deus para os seus servos, para o seu povo. Por isso, ele nos deu a sua palavra, seus ministros, um meio de graça excelente, a pregação do Evangelho. Paulo diz várias vezes nos 3 capítulos anteriores, especialmente no capítulo 2, como Deus o usou ali de maneira íntegra e fiel para pregar, expor a santa palavra do Senhor. Satanás pode tentar e procura constantemente impedir a trajetória de edificação, crescimento da graça e santidade do povo de Deus, mas ele não pode fazer nada além daquilo que Deus permite. Estou lembrando aqui do fato de que Paulo diz no capítulo 3, que Satanás lhe barrou o caminho para ir a Tessalônica,
Por alguma razão, Deus permitiu, na sua providência, que Paulo não fosse ali. A intenção dele era visitar os irmãos e ver como estavam, mas também edificá-los em Cristo Jesus. Ele não tinha podido fazer isso até então, mas Timóteo pôde vê-los e então confirmá-los na fé, na edificação em Cristo Jesus, o Senhor. Então, no capítulo 4, o apóstolo Paulo nos fala sobre a vontade de Deus para seus filhos. Segundo esse capítulo, esta é a vontade de Deus, que continuemos progredindo na fé, crescendo na fé e vivendo para agradar a Deus de modo fiel a Ele, versículos 1 e 2. Que sejamos santos em todo o nosso proceder, versículos 3 a 8. Que amemos os nossos irmãos em Cristo, versículos 9 e 10. Que trabalhemos dignamente, diligentemente, aguardando a vinda do Senhor, versículos 11 e 12. No sermão de hoje, nós vamos considerar somente os versículos que lemos, versículos 1 a 8. E temos, meus irmãos, nesses versículos, uma exortação ao progresso espiritual, crescimento espiritual, e uma exortação à santificação em Cristo Jesus. Consideremos, em primeiro lugar, a exortação ao progresso espiritual. Versículos 1 e 2, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Essa expressão, finalmente, irmão, significa, portanto. O que resta, irmãos, Paulo chegou na parte mais aplicativa, mais prática da carta, e ele diz, portanto, além disso, irmãos, de todo o ensino dos capítulos 1 a 3, o que resta daqui para frente, ou podemos dizer assim, portanto, além do que foi ensinado, o que resta para dizer, irmãos, é que, quanto à maneira como deveis viver e agradar a Deus, e estáis fazendo isso efetivamente, continueis progredindo cada vez mais, porque essa é a vontade de Deus. Estais inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Então aqui, meus irmãos, Paulo está exortando aos cristãos tessalônicos a colocarem em prática aquilo que eles tinham ouvido de Paulo. A eles fora pregada a palavra de Deus, fielmente, consistentemente, não apenas por meio de palavras, mas sobretudo pelo poder do Espírito Santo, como Paulo diz no capítulo 1, versículo 5. Eles estavam inteirados das instruções dadas pelos apóstolos da parte do Senhor, isto é, irmãos, eles estavam cientes, sois sabedores das instruções, ou seja, os ensinos, as instruções da palavra de Deus por meio da pregação apostólica. Por isso, então, Paulo diz, nós vos exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Nós os encorajamos solenemente no Senhor, que com base no ensino que de nós recebestes a respeito da maneira como deveis viver e agradar a Deus, estás fazendo isso. Continueis progredindo cada vez mais. Continueis crescendo cada vez mais. Irmãos, o crescimento espiritual, ou crescimento na graça, crescimento em Cristo, o desenvolvimento na fé, é uma característica do crente em Cristo. É uma característica do servo de Cristo. Os cristãos de Tessalônica já estavam crescendo. Se os irmãos voltarem para o capítulo 1,
O apóstolo Paulo começa dizendo que constantemente orava por eles e fala da firmeza da fé daqueles irmãos, ou da operosidade da fé daqueles irmãos. Isto é, não apenas eles criam, mas eles criam de maneira vívida e servindo ao Senhor. O apóstolo Paulo fala da abnegação do amor daqueles irmãos por Cristo, pelo Evangelho, pelos irmãos, pela igreja. O apóstolo Paulo fala da esperança deles em Cristo Jesus, o Senhor, capítulo 1, versículo 3. Mas não apenas isso, o apóstolo Paulo fala do testemunho consistente dos cristãos de Tessalônica, como eles tinham recebido a palavra, mesmo que em meio de muita tribulação, de muita luta, mas com a alegria do Espírito Santo, e como eles se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia, era a região onde estava a cidade de Tessalônica, e para a região da Acaia, era a região vizinha, onde estava a cidade de Corinto, como através dos irmãos de Tessalônica, havia repercutido a palavra do Senhor, não só na região onde estava a cidade, a Macedônia, mas também na Acaia, a região vizinha. E Paulo diz mais: por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Era uma jovem igreja. Não havia muito tempo Paulo tinha fundado aquela igreja. Mas quando se ouvia da fé daqueles irmãos, do amor deles por Cristo, da esperança da glória, a esperança da vida eterna, Paulo diz: não há necessidade de acrescentar coisa alguma. Eles tinham ouvido a palavra, recebido a palavra, estavam praticando a palavra e produzindo frutos para a glória de Deus. Outros falavam a respeito da fé daqueles irmãos, de como eles, deixando os ídolos, foram convertidos a Deus para adorá-lo, para servi-lo, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Os irmãos de Tessalônica estavam crescendo espiritualmente. Mas, quando o apóstolo Paulo escreve para eles, diz: continueis progredindo cada vez mais, mesmo sabendo da firmeza espiritual daqueles irmãos, mesmo sabendo da consistência espiritual deles. Paulo diz no capítulo 3, versículo 10, estamos orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. E meus irmãos, até a volta de Cristo, mesmo o crente mais maduro terá deficiências na fé e precisará continuar ouvindo o Evangelho, aprendendo de Cristo, se alimentando da palavra para seu crescimento espiritual. É por essa razão que o apóstolo Paulo exortou aos irmãos tessalônicos para que eles continuassem crescendo. Irmãos, essa é a dinâmica da vida cristã. Alimentar-nos da palavra de Deus, continuar crendo em Cristo, perseverando na fé, crescendo na graça, crescendo em Cristo. Vocês lembram bem do texto do apóstolo Pedro, no final da sua segunda carta: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, em outra carta, na carta aos Efésios, no capítulo 4, Paulo também exorta a igreja, aos crentes, a que continuassem crescendo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens,
pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a medida, o parâmetro, o alvo do nosso crescimento. De que maneira podemos continuar crescendo? Seguindo a verdade, crendo na verdade, obedecendo a verdade, seguindo o ensino dado nas Escrituras, pelos apóstolos, pelos profetas, a palavra do Senhor. Meus irmãos, a vontade de Deus é que cresçamos em Cristo, vivendo para agradá-lo, com base no ensino que recebemos dele, por meio dos seus profetas, pelos apóstolos, na Escritura Sagrada. A Bíblia nos ensina, nos ordena a maneira como nós devemos viver e agradar a Deus. Esse verbo agradar, do texto da carta aos Tessalônicos, significa procurar ser agradável, esforçar-se para ser agradável, lutar para ser agradável. Mas esse verbo tem também, meus irmãos, a ideia de servir, o serviço voluntário prestado a outros. E de fato servir é uma maneira excelente de ser agradável, sobretudo servir a Deus, agradar a Deus, servi-lo de modo obediente. É o primeiro e principal objetivo do crente. Foi para isso que fomos criados por Deus. Para isso fomos chamados do mundo das trevas, do pecado, para agradar a Deus, para servi-lo, para adorá-lo. E como podemos viver de modo agradável a Deus? Está claro na passagem que a maneira pela qual nós podemos viver agradando, para agradar a Deus, é aquela ensinada pelos apóstolos na palavra de Deus, como de nós recebestes, diz Paulo, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Ora, Paulo está dizendo de nós, isto é, dele, de seus auxiliares, naquela ocasião, Silvano e Timóteo, recebestes o ensino da maneira como deveis viver para a glória de Deus, para agradá-lo. E mais uma vez, meus irmãos, o que Paulo pregou em Tessalônica, o que eles receberam, o que Paulo entregou a eles, o Evangelho de Deus. O Evangelho fora pregado ali pelos apóstolos de Cristo, ou por Paulo, apóstolo de Cristo. A palavra do Senhor fora pregada ali. Nós agradamos a Deus crendo no Evangelho, crendo na palavra de Deus, ouvindo, recebendo com fé e acolhendo com amor a palavra de Deus em nossos corações. Irmãos, se efetivamente estás fazendo isso, recebendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, se efetivamente estás fazendo isso, a ordem do Senhor nas Escrituras é essa: continueis progredindo cada vez mais, pois essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que continueis crescendo na fé, a cada dia, cada vez mais. Também é a vontade de Deus a nossa santificação progressiva, como resultado de crescimento espiritual, a santificação em Cristo Jesus. Então, em segundo lugar, nós temos nessa passagem uma exortação à santidade, à santificação, versículos 3 a 8. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos
claramente é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. O texto afirma: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade, versículo 3, que cada um de vós saiba possuir seu próprio corpo em santificação e honra, versículo 4, que ninguém engane, defraude a seu irmão, versículo 6. Por quê? Porque abster-se da imoralidade, porque temos que manter nosso corpo em santificação e honra, porque Deus mesmo é o vingador dos que não obedecem a essa ordem dele, versículo 8. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para sermos santos, versículo 7. Porque quem rejeita esta ordem de Deus para uma vida santa, está rejeitando o próprio Deus. Deus quer e ordena que sejamos santos. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é o decreto eterno de Deus, pelo qual Ele dirige, ordena, governa, mantém todas as coisas. O conselho da sua santa, gloriosa vontade, a vontade soberana do Senhor. Nós não sabemos, meus irmãos, tudo sobre os decretos de Deus, mas nós sabemos que sua vontade é santa, boa e justa. A vontade de Deus também diz respeito àquilo que Deus deseja que seus filhos sejam, e que Ele revela em sua santa e bendita palavra, de maneira tão boa e clara. Santificação, uma vida santa em todos os aspectos, é a vontade de Deus para nós. E isso é claramente revelado na Escritura Sagrada. A Bíblia diz que Deus escolheu e predestinou os seus para serem santos. Efésios 1:4. Deus nos chamou para vivermos em santidade. Estamos lendo isso em 1 Tessalonicenses 1:7. Deus nos ordena em muitos lugares, em sua palavra: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. E o que é santificação? O nosso breve catecismo, respondendo à pergunta 35, nos ensina que santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. De maneira um pouco mais alongada, um pouco mais explicada, um pouco mais extensa, também o catecismo maior, respondendo à pergunta 75 e apresentando a mesma definição sobre santificação, diz: santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos, são nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações, e tendo essas graças de tal forma excitadas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Portanto, santos são aqueles que Deus separou para si. Mas, na prática, a santificação tem dois aspectos.
A luta perseverante do crente para abandonar, odiar o pecado. A luta perseverante para viver em comunhão com Deus, servindo ao Senhor, glorificando ao Senhor. Nós podemos dizer que santificação também é um processo pelo qual vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, o nosso Senhor. O texto de Paulo aos Tessalônicos revela que Deus quer, Deus ordena a nossa santificação. Ele ordena que o crente fuja, se abstenha da imoralidade, que vos abstenhais da prostituição. E prostituição, meus irmãos, é a palavra que nas Escrituras serve para falar de todos os tipos de imoralidade sexual, de impureza sexual. Qualquer pensamento, imaginação, atividade sexual fora do propósito estabelecido por Deus desde a criação, em Gênesis 1 e 2, que é o casamento entre um homem e uma mulher, é chamado na Bíblia de prostituição, imoralidade. Qualquer relacionamento sexual, ou atividade sexual, ou pensamento nesse sentido, a Bíblia chama de imoralidade. E aqui Paulo diz que vos abstenhais da prostituição. A palavra abster-se significa abandonar, deixar, não se envolver, passar de longe, de largo, não considerar ou deixar de considerar. Todo pecado, nós sabemos, meus irmãos, deve ser abandonado pelo crente, deve ser deixado, confessado, esquecido. Mas nessa passagem, Paulo mira nesse pecado a imoralidade sexual. E uma das razões é que os tessalônicos estavam em um contexto muito mundano, muito imoral, um mundo no qual a imoralidade sexual era aceita quase como normal. Esse era o contexto no qual aqueles irmãos estavam. Outra razão é que o apóstolo Paulo sabia que este pecado tem, meus irmãos, o potencial devastador de destruir a nossa comunhão com Deus, de destruir a nossa comunhão com a nossa família e com a igreja de Cristo. A imoralidade sexual tem o potencial de destruir a alegria de todos, de destruir um casamento, de destruir um lar, uma família, de entristecer e enfraquecer a igreja e a sociedade. Eu sempre lembro de Roma, quando penso em imoralidade. Vocês sabem, Roma foi um dos grandes impérios do mundo, tanto em extensão quanto em poder. Roma foi sendo invadida pouco a pouco, até que totalmente invadida. Mas há aqueles que dizem, eu concordo com isso, que a imoralidade daquela gente foi um dos grandes fatores que os destruiu, que os fez cair por terra. Imoralidade sexual é um pecado que destrói a alegria, a comunhão com Deus e com o próximo. Se queremos ser santos, se queremos crescer na graça, se queremos progredir na fé, se queremos viver de modo agradável a Deus, agradá-lo, nós devemos abandonar, nos afastar do pecado da imoralidade sexual, lutar contra este pecado de imoralidade, da prostituição, em qualquer estágio em que esse pecado esteja, seja no pensamento, na imaginação, seja na prática, seja no olhar, seja na sua tela. Hoje em dia é fácil demais acessar imoralidade, pornografia. Quanta gente tem enfraquecido por causa desse pecado terrível da imoralidade.
E meus irmãos, Deus ordena na sua palavra: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E há uma lista de pecados ali. Qual o primeiro deles? Prostituição, imoralidade. E aqui cabe uma palavra de encorajamento para o casamento saudável entre crentes. Deus criou o homem antes da mulher. Nós vimos isso ontem. E um dia ele mesmo viu que não é bom que o homem viva só. Então ele criou a mulher da costela do homem para ser a sua auxiliadora idônea, para ser a sua companheira fiel, para que houvesse procriação de filhos, para a felicidade de ambos. É um relacionamento íntimo, saudável. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24, Efésios 5, 31. É nesse relacionamento e somente nele que a atividade sexual é santa e boa. Então, por isso o Senhor ordena em sua palavra. Paulo, 1 Coríntios 7, 8, 9. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Alguma razão para Paulo dizer isso? Ele era solteiro, viúvo. E eu não vou me deter aqui. Mas principalmente no versículo 8. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casado que viver abrasado. Não há, meus irmãos, nenhum outro lugar, nenhum outro espaço onde intimidade sexual tenha beleza, glória, honre a Deus, glorifique a Deus, senão no casamento, conforme ordenado pelo Senhor entre um homem e uma mulher desde o princípio. Então é saudável casar. É ordem de Deus o casamento. Que se casem no Senhor para a glória dele, os que são solteiros, que se casem com crentes, que formem famílias cristãs, se querem fazer a vontade de Deus, glorificá-lo. Paulo diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Que cada um de vós seja capaz de manter, a palavra possuir, o corpo. De fato, a palavra traduzida por corpo é, na verdade, vaso. Um recipiente no qual se pode conter ou colocar algo. Que cada um de vocês saiba possuir o próprio vaso em santificação e honra. Vaso, nas Escrituras, significa, às vezes, a vida em termos de um recipiente de bênção. Vaso ainda é, meus irmãos, um vasilhame, algo útil, um recipiente útil, naquele período mais antigo, até mesmo na época do apóstolo Paulo, eles não tinham tantas vasilhas, tantos recipientes, tantas embalagens quanto nós temos hoje. Então eles usavam o vaso para carregar alimentos, para carregar líquido, água, por exemplo, tão necessária à manutenção da vida. Um vaso precioso é um recipiente de bênçãos. É interessante que em 1 Pedro 3,7 a expressão, a parte mais frágil, Pedro está falando aos maridos, ele fala da esposa como a parte mais frágil, que deve ser protegida e amada pelo seu marido. A expressão ali é o vaso mais frágil, que é a esposa. Bem, meus irmãos, possuir o próprio corpo em santificação e honra significa manter seu corpo e assim sua conduta, sua vida, seu viver em santificação e honra. Que cada um de vocês mantenha seu corpo e conduta em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. É possível ainda entender que possuir o próprio corpo em santificação e honra signifique ter sua
própria esposa e manter seu casamento em santificação e honra. Assim que cada um de vós seja capaz de tomar a esposa para si, em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Os gentios que não conhecem a Deus, irmãos, são todos aqueles que não têm um relacionamento de comunhão com Deus mediante a fé, através da fé em Cristo, portanto não são crentes. E lascívia é paixão incontrolada, paixões de natureza, especialmente de natureza sexual, impulsos e desejos que levam a pessoa à devassidão, à imoralidade. O contexto, versículos 3 a 8, claramente trata do abandono do pecado de imoralidade sexual. Mais uma vez, todos os pecados são contra Deus e devem ser abandonados. Mas aqui, pelas razões já mencionadas, Paulo foca especificamente no pecado da imoralidade sexual. Eu já citei 1 Coríntios 7, 8 e 9. Caso alguém não se domine, que case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então é possível que no texto de Paulo aos Tessalônicos ele esteja dizendo que cada um de vocês seja capaz de tomar esposa para si em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Naquele mundo em que os tessalônicos estavam, como também, meus irmãos, infelizmente agora, era praticamente aceitável o adultério. É por isso que, no contexto da escolha dos oficiais da igreja, o apóstolo Paulo ordena aos homens da igreja que cada um seja marido de uma só mulher. 1 Timóteo 3, Tito 1, 6. Como Deus ordenou que seja, como Deus instituiu desde o princípio. E assim, meus irmãos, Paulo ordenou aos irmãos de Tessalônica, e a Bíblia a todos nós, que cada um de vocês saiba viver de modo santo, ou tenha sua própria esposa em santificação e honra para a glória de Deus. Não sejam como os gentios, não façam como este mundo, não vivam como este mundo. Eles não conhecem a Deus, mas nós conhecemos e sabemos que Deus é santo e que Ele nos ordenou a viver de modo santo, mantendo a nossa conduta, o nosso corpo, a nossa vida, o nosso lar santificado para a glória dEle, honrando a Ele. Diz a Escritura, ontem lembramos desse texto, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Portanto, meus irmãos, ouçam o que Paulo diz em outro texto, a palavra do Senhor em 1 Coríntios 6, do versículo 13 em diante. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, a Bíblia é clara em dizer-nos que vos afasteis, que abandoneis
que não vos envolvais com prostituição, imoralidade, pornografia, fornicação, nenhum tipo de imoralidade. Há uma efusiva campanha desse mundo de Satanás para destruir a mente desde criança, bem pequenininha, nesta área. Há uma propaganda farta, fácil de se ver em todo lugar, incentivando a imoralidade. Satanás sabe muito bem como o pecado de imoralidade pode marcar a vida de uma pessoa para muito tempo. Quantos de nós podemos estar feridos em razão de pecado de imoralidade sexual? Quantas famílias são destruídas em razão do pecado de imoralidade sexual? Quantos jovenzinhos não crescem espiritualmente na graça ou afastam-se da graça em razão de acesso fácil à pornografia e imoralidade? Meus irmãos, Satanás tem um interesse especial, grandioso, de destruir a nossa mente, de crianças, de jovens, adolescentes, de velhos, de todos, nesta área, de nos fazer aceitar esse pecado. Mas o que a Bíblia nos diz é: fujam desse pecado de imoralidade. Paulo continua dizendo que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Versículo 6. Essa matéria, qual matéria? O comportamento sexual. Nesse assunto do comportamento sexual, ninguém ofenda e defraude a seu irmão. Ofender significa, a palavra aí significa ir além de um limite ou de uma fronteira definida. Geralmente era usada no sentido ético, no sentido moral. E a palavra defraudar significa enganar, tirar vantagem, tomar o que pertence ao outro, e daí cobiçar ou desejar mais do que é legitimamente seu. Esse termo defraudar era também associado a um comportamento antiético, particularmente no contexto de ganho financeiro ou material. Por causa desse significado último, alguns têm entendido que aqui Paulo introduz um outro assunto, que ele não estaria mais falando do pecado da imoralidade sexual, mas da imoralidade nos negócios. E assim Paulo estaria dizendo: ninguém engane a seu irmão nos negócios, numa compra, numa venda, por exemplo. Mas, meus irmãos, o assunto aqui é o pecado da imoralidade sexual. E além disso, Paulo diz de maneira clara, nesta matéria, ou seja, quanto a esse assunto em discussão, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. E o assunto aqui é o pecado da imoralidade sexual. Portanto, o que Paulo está dizendo é: não vá além dos limites com seu irmão ou irmã. Não ultrapasse as fronteiras estabelecidas que os mantêm moralmente santos. É disso que Paulo está falando, meus irmãos. Não cobice o que é do seu irmão. Não deseje ou mortifique o desejo. Mortifique o desejo de ter para si o que é do outro. É disso que Paulo está falando aqui. Ele está tratando de cobiça, de desejo sexual mesmo. Esse é o assunto aqui. Essa é a matéria que ele está considerando, tratando, sobre a qual está ensinando. Que nessa matéria ninguém ofenda, ninguém defraude, ninguém engane a seu irmão. Mesmo que seja verdade que em nenhuma outra situação nós devemos defraudar, enganar ou tirar vantagem de nossos irmãos, mas aqui,
Meus irmãos, o assunto é a imoralidade, o cobiçar a mulher do irmão, a filha do irmão, ou ter aquilo que não é nosso nessa área, não enganar, não forçar, não ir além do limite, não conquistar com essa intenção pecaminosa, não tirar proveito ou vantagem, visando esse propósito tão pernicioso de pecado. De fato, meus irmãos, esse é o 7º mandamento da lei do Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Não adulterarás. A melhor exposição que eu encontro dos mandamentos do Senhor é que está no nosso catecismo maior. Eu sei que é uma citação longa, mas eu vou ler para os irmãos. E ouçam bem, meus irmãos, a exposição desse mandamento. Perguntas 138 e 139 do Catecismo Maior. Pergunta 138. Quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Lembre qual é o 7º mandamento. Não adulterarás. Quais são os deveres exigidos pelo Senhor nesse mandamento? Os deveres exigidos do 7º mandamento são castidade no corpo, castidade na mente, nas afeições, nas palavras e no comportamento, e a preservação dela em nós mesmos e nos outros, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, o evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Todas essas coisas são exigidas de nós, meus irmãos, no mandamento de Deus: não adulterarás. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Resposta à pergunta 139 do nosso catecismo maior. Os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são adultério, fornicação, incesto, sodomia e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as conversas corruptas ou torpes, ou o ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imoderado, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos, o permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida de casamento, o ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Todas essas coisas são proibidas, meus irmãos, pelo mandamento do Senhor. E Paulo nos diz isso quando diz: fujam da impureza. Fujam desse pecado de imoralidade. E o texto nos diz por que devemos fugir. Por que devemos fugir da imoralidade, da impureza? Porque Deus é o vingador dos que não obedecem, dos que não obedecem a sua ordem, fugir da impureza. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador.
O vingador, no período do Antigo Testamento, era aquela pessoa que tinha o direito de vingar a morte de um parente, de alguém que tinha sido morto injustamente. O vingador é a pessoa que tem o direito de executar a sentença até o fim. Meus irmãos, Deus mesmo toma vingança contra aqueles que não obedecem aos seus mandamentos. E Paulo está aqui citando o 7º mandamento. Ele está ordenando de maneira clara: fujam da imoralidade. Há um Deus santo e justo que vê todas as coisas, como Paulo solenemente avisou aos Tessalônicos, e essa é uma advertência para todos nós. Deus é contra a imoralidade. Imoralidade que destrói o relacionamento com Ele e com os outros. Porque devemos nos abster, nos afastar do pecado da imoralidade. O apóstolo Paulo continua, meus irmãos, nos dizendo de maneira clara, firme e direta, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para sermos santos. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para santificação. Quando Deus, por sua graça, nos chamou do mundo, quando Ele nos dotou de fé, quando nos capacitou a vir a Ele, arrependidos dos nossos pecados, crendo nele, salvando-nos, Ele nos chamou para sermos, meus irmãos, santos. Ele nos chamou à santidade, nos chamou para um modo de vida que o glorifica, que o honra. 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 a 16, Pedro diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Por que devemos fugir da imoralidade? Porque Deus nos chamou a uma vida santa, porque Ele é santo. E ainda mais diz o texto de Paulo aos Tessalônicos, porque quem rejeita a ordem de Deus para uma vida santa, está rejeitando o próprio Deus que nos deu, que nos dá o seu Espírito Santo. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus que também vos dá o seu Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, aqui nós temos as razões para a santificação. Quais são as razões? A primeira delas, a vontade soberana de Deus. A vontade do Senhor. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. A natureza do chamado de Deus para nós. O propósito do chamado de Deus para nós. Deus nos chamou para sermos santos. Rejeitar a santificação é rejeitar a Deus, a palavra de Deus, o querer de Deus. Mas a expressão, meus irmãos, rejeitar a Deus significa voltar as costas para Ele. Vocês podem lembrar do Antigo Testamento, como Deus separou Israel, santificou Israel. Deus os chamou para viverem de modo santo, piedoso para Ele. Mas a nação de Israel foi voltando as costas para Deus, deixando Deus, abandonando Deus. E Deus então os disciplinou, Deus derramou juízo sobre eles, e os espalhou por entre as nações, e os enviou para o cativeiro, porque eles haviam endurecido a sua cerviz. Isso é um abandono, meus irmãos, com a própria mente, com o próprio coração. Quem rejeita a ordenação de Deus para uma vida piedosa, santa, para a glória dEle, endurece o seu coração para o próprio Deus, rejeita ao próprio
Deus. E assim, meus irmãos, já concluindo o sermão dessa noite, nós temos duas exortações nessa passagem, fundamentais para a vida cristã, necessárias à vida cristã. A primeira delas é a exortação ao progresso na fé. E vejam, lembrem mais uma vez, Paulo está escrevendo a uma igreja saudável. Paulo estava escrevendo para uma igreja boa. Tudo que ele diz sobre os Tessalonicenses antes do capítulo 4, ou em toda a carta, é de alegrar o nosso coração, de qualquer pastor que ama a igreja, de qualquer crente, como aqueles crentes eram firmes na fé, como testemunhavam o evangelho firmemente. Eles estavam crescendo espiritualmente. Mas o que Paulo diz a eles é: continueis progredindo cada vez mais. Meus irmãos, deixem de dizer, não importa quanto tempo nós temos na fé cristã, quanto nós conhecemos da fé cristã, e quanto nós conhecemos de doutrina, e quanto tempo temos de igreja, nós precisamos de crescimento espiritual. Nós precisamos do evangelho simples. Nós precisamos continuar lendo a palavra de Deus diariamente. Nós precisamos continuar vindo ao culto público do dia do Senhor. Nós precisamos continuar orando junto com a igreja de Cristo. Nós precisamos continuar aprendendo a doutrina do evangelho. Se o evangelho, a pregação do evangelho, não alegra mais o seu coração, se a pregação do evangelho, do púlpito da sua igreja, que você ouve semanalmente, não faz mais vibrar o seu coração, você precisa voltar a Deus clamando por misericórdia. Meus irmãos, nós precisamos do evangelho, da palavra de Deus. Cada crente em Cristo Jesus precisa continuar crescendo na graça. Essa é uma característica dos cristãos. Sim, vocês estão bem, crescendo. Que bênção maravilhosa. Continueis progredindo cada vez mais para a glória de Deus. Um crente amadurecido, um crente que está crescendo na graça, pode viver mais piedosamente em Cristo Jesus e fugir de todos os pecados. A segunda exortação do apóstolo Paulo nesta passagem é: fujam da prostituição, da imoralidade, abandonem esse pecado. Meus irmãos, sejamos bem francos quanto a nós mesmos. Esse é um pecado com o qual nós lidamos diariamente. Talvez sobretudo os homens, mas todos nós. E o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, o mandamento do Senhor, o 7º mandamento, não adulterarás, nos ordena de maneira muito clara fugir da imoralidade. Não façam ocasião para pensar, para acessar, para parar nesse pecado tão terrível, que destrói a nossa comunhão com Deus, que destrói a nossa comunhão com a esposa, com o marido, com a família, com a igreja, que enfraquece uma sociedade. Fujamos desse pecado, em qualquer nível no qual ele esteja, e vivamos para a glória e louvor de Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de devolver a palavra ao nosso pastor Michel, eu quero agradecer aos irmãos a calorosa recepção dos irmãos, a alegria com a qual os irmãos aqui da congregação de Macapá têm nos recebido nesses dias. É, meus irmãos, um prazer para nós, com
conselho, eu, o presbítero Ivo, representando o conselho, e oficialmente vindo visitar a nossa congregação, a congregação aqui de Macapá. É uma alegria ver os irmãos, conviver com os irmãos, ver que estão crescendo na graça, animados na fé, procurando progredir espiritualmente. Continueis progredindo cada vez mais, lutando para construir seu templo próprio. Sei que os irmãos já lutaram de um lugar para o outro, sofrendo num lugar e no outro. E temos orado, meus irmãos, para que isso se concretize e os irmãos possam ter o seu templo. Nós sabemos que o templo e a igreja são os irmãos, não uma construção de madeira, ferro, barro, cimento, mas a igreja de Cristo Jesus. É uma bênção graciosa poder, meus irmãos, testemunhar a alegria dos irmãos, o crescimento. Continueis progredindo no Senhor Jesus Cristo. Que nenhum pecado, nem este tão terrível da imoralidade ou qualquer outro, os impeça de continuar amando o Senhor, servindo ao Senhor. Encorajem seu pastor, orem por ele. Talvez, meus irmãos, eu não falaria isso na minha igreja, lá em Belém. Nós vamos talvez saber na glória como Deus foi tão gracioso em prover pastor para nós, para pregar a palavra para nós, semanalmente. É muitas vezes uma investida de Satanás desencorajar pastores. Muitas vezes não, é sempre. Encorajem seu pastor, orem por ele, estejam ao seu lado, acompanhem as suas lutas e sejam auxiliares, meus irmãos, sobretudo os homens da igreja, sobretudo os homens da igreja. Deus nos chamou para servir a Ele. Que Deus dê graça, abençoe os irmãos, que lhes dê a graça de logo ser uma igreja organizada, com seu conselho, uma igreja local, organizada com sua junta diaconal, seu conselho, para a glória e louvor de Deus. Muito obrigado, irmãos, pela alegria, receptividade. Que bênção foi o encontro de ontem também, podemos estar juntos, alegremente tratando de um assunto tão precioso para todos nós. Eu não penso que só vocês aprenderam, eu aprendi grandemente nesse encontro. Como Deus foi tão gracioso conosco em nos ensinar a sua palavra de maneira tão boa, saudável. Meus irmãos, que bênção, coisa maravilhosa. Deus continue guardando e guiando os irmãos. Pastor Michel.